Glória a Deus, Deus Santo por e glória. Apocalipse, capítulo 22, verso 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. A palavra de hoje é confiança. Amados irmãos, Deus abençoe a tua vida poderosamente. Que Deus venha visitar o teu lar agora. E todos os demônios que estão lutando na sua casa venham ser queimados agora em nome de Jesus. Todo impedimento, toda barreira que impede você de ouvir essa palavra venha cair por terra. Você venha conseguir prestar atenção nessa mensagem. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus Santo de poder e glória. Amém. E graças a Deus. Amados irmãos, essa palavra de hoje acerca do Alfa, do Ômega. Alfa quer dizer a primeira letra em grego, que é o A. Ômega é a última letra em grego. E nós entendemos que Jesus é o primeiro e o derradeiro. Muitas pessoas, elas têm medo de Deus. Você não deve ter medo de Deus. Você deve ter temor de Deus. Existem pessoas que tudo que faz, ela tem medo de Deus, ele tem medo de Deus. Mas quem tem a confiança em Deus, não tem medo de ir para o inferno. Porque vive sobre o fardo leve. Deus não é um tirano. Deus não é um ser espiritual que te coloca medo, mas que te alerta. Ele te alerta do perigo da desobediência e mostra que você não deve ter medo dele, mas sim temor em fazer a vontade dele. Muitas pessoas não confiam em Deus. Muitas pessoas não confiam na salvação de Deus. Jesus disse: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus, ele tira o fardo pesado da pessoa e coloca um fardo leve. O fardo leve é a certeza, a confiança que você tem na benignidade de Deus. Porém, a bondade de Deus não interfere no agir e na justiça de Deus. Muitas pessoas julgam pela aparência. Elas me veem pregando aqui, nesse cenário, não respeitam, mas elas vêm ouvir o Evangelho.
porque vê que há uma sabedoria, há um dom em um lugar inapropriado perante os olhos deles. Mas a palavra está chegando com virtude, a palavra está chegando com unção, a palavra está chegando com obediência para a glória de Deus, e vidas, de uma forma ou de outra, têm conhecido o Evangelho, mas há um respeito quando se há a aparência. E não quando se há a obediência, a autoridade. Jesus não veio na aparência que agradava os homens. Jesus veio na autoridade. E eles não respeitavam a unção que havia na vida de Cristo, a autoridade que havia na vida dele, por causa da aparência. Esse é o maior defeito dos seres humanos, um dos maiores defeitos. Porque julga segundo o ouvir e julga segundo o que está vendo perante os seus olhos. A Bíblia diz: não julgarei segundo o ouvir e nem julgarei segundo o que estou vendo perante os meus olhos. Deus Santo tem poder e glória. Você tem que confiar na unção de Deus. Você tem que confiar que Jesus é o Alfa, é o Ômega, é o primeiro e o derradeiro. Deus Santo tem poder e glória. Você não deve ter medo de Deus. Você deve ter temor em fazer a vontade dele. Você precisa entender que Deus está pronto para ouvir. Clame a mim e eu responder-te, anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes. O Senhor é fortaleza. O Senhor é meu refúgio, fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. Deus é bom. Repare que Jó, quando passava por aquele momento complicado, estava enfermo, Jó estava numa situação bem complicada. E Jó, ao perder os filhos, ao perder os bens, que era aquela casa, que estava naquela casa, os filhos e mais algumas coisas, Jó, ao se deparar também com uma enfermidade, Jó disse: uma coisa eu tenho certeza, que o meu Redentor ele vive. Jó estava com plena confiança e conhecia a benignidade de Deus, o amor de Deus. Ele tinha a plena confiança que Deus o salvaria. Porque eu tenho a plena confiança que se eu invocar o nome do Senhor em verdade, independentemente da minha situação, do meu pecado, Deus me ouvirá. Deus ouvirá
quando nós invocamos em verdade, com arrependimento. Essa é a confiança que Jó teve, aleluia, e ele profetizou: o meu Redentor, ele é forte, o meu Redentor, ele vive, e no final ele levantará sobre a terra. Você consegue compreender essa confiança em Deus? Você consegue compreender o zelo de Deus por nós? Porque Jesus é fiel. Essa é a confiança que temos nele. Hebreus 12, 29. O nosso Deus é um fogo consumidor. Pentecostal não é aquele que pega o microfone e faz tremer. Não. Que puxa o ar até no fundo. Não. Pentecostal é aquele que obedece. É aquele que está sobre as coisas que edificam, sobre o fogo da palavra. Esse é pentecostal. Não adianta ter fervor aqui, ser agitado, pregar bonito e viver de forma feia lá fora. Conheço muita gente que é fervoroso no puxa e vive de forma que não está em concordância com a palavra. Deus Santo tem poder e glória. Pentecostal é aquele que tem o Espírito Santo. É aquele que permanece na obediência. Deus Santo tem poder e glória. Ah, eu vou ouvir porque é fervoroso. Você tem que ouvir se Jesus está na casa. Jesus está na casa. Não importa o jeito que prega. Não importa se é devagar, se é mais rápido, mas eu estou sentindo que Jesus está no negócio. Jesus está nesse mistério. O Alfa está no negócio. E se o Alfa está, e o Ômega, que é o princípio e o fim, Deus Santo tem poder e glória. Eu posso estar passando luta no começo, mas no fim eu terei vitória. Como Jó. Jó estava naquela situação de desespero. Mas quando ele buscou o Nazareno, quando ele buscou Deus, ele encontrou o verdadeiro refúgio. Quando ele buscou, aleluia, o Senhor, ele encontrou o refrigério. Glória a Deus, Jesus é fiel. Você precisa encontrar o refrigério para o teu problema, para as tuas necessidades, porque Ele suprirá todas as vossas necessidades em glória. O problema das tuas necessidades é buscar a Deus. E o problema resolvido para você é buscar a Deus. Porque as necessidades que são colocadas em nós não vêm de Deus. As necessidades vêm do mal. E essas necessidades querem continuar na sua vida. Mas quando você busca a Deus, as necessidades encontram um problema. Encontra ausência de necessidade. Encontra o Alfa, o Ômega, o princípio e o derradeiro. Encontra aquele que no Salmo 23 vai dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará.
Buscai primeiramente o reino dos céus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus Santo e Poder e Glória. É a confiança. Que se eu clamar com sinceridade, Senhor, expurga-me os erros que me são ocultos, para que eu veja, para que eu venha estar nessa confiança da salvação. Porque se a fonte testifica com a palavra, são três que testificam no céu, como está escrito na palavra, o Pai, a palavra e o Espírito Santo. Se a fonte testifica com a palavra, é de Deus, porque tem o nome do Nazareno. E toda a autoridade foi dada este nome no céu e na terra. Eu velo pela minha palavra para que ela venha se cumprir. Deus, Ele zela pelo nome do Senhor Jesus. Jesus é fiel. Os mesmos que não respeitam a aparência, como os amigos de Jó, são os mesmos que vão te pedir favor. Porque hoje você pode ter na aparência para ele estar por baixo. Mas quem está por baixo não é quem está na aparência pior. Porque na aparência, Jesus não estava tão legal. A sua aparência era como a raiz de uma terra seca. Não tinha formosura nenhuma. Deus Santo tem poder e glória. E ele precisava de quem creu na nossa pregação. Foi experimentado na fé. Foi experimentado nos trabalhos. Era um homem que corriam dele para ouvir a verdade. Deus Santo tem poder e glória. Jesus não tinha aparência, mas estava por cima deles. O que te faz estar por cima não é a aparência, é o que você carrega dentro de você. O que te faz superior não é o que você tem, mas é a tua essência, é a tua educação. Deus Santo tem poder e glória. Aleluia. Essa confiança em Deus, porque o fardo é leve, você precisa ter. Você precisa ter essa confiança no Senhor. Não olhar a Deus como se fosse um tirano. Até porque Deus é amor. E você precisa entender o amor de Deus, confiança de Deus. E que se você escolher a malignidade, Deus então entrará com a severidade de Deus. E se Deus entrar com a severidade, você será cortado. Deus só é severo quando você escolhe o mal. Se você
permanecer na benignidade, Deus não te tratará com severidade. Porque para com os benignos, ele se mostra benigno. Para com o sincero, Deus se mostrará lá. Agora, para com os perversos, Deus se mostra avesso. Essa confiança tem que ter. E Jó, questionado, Jó, se arrependa. Se arrependa dos seus pecados, Jó. Porque Deus é benigno. Nós não conseguimos ver outra coisa, compreender outra coisa que não seja pecado aí. Jó sendo acusado pelos seus amigos e Jó confiando em Deus. Jó estava lá crendo na benignidade de Deus, mas ele disse para Davi: ele é justo, ele é benigno para os que são sinceros. Porém, havia algo na vida de Jó que ele não conseguia ver, a qual o próprio Davi foi muito sábio ao orar e dizer a Deus: Senhor, não aparta de mim a humildade, livra-me da soberba, dessa grave, então ficarei livre dessa grave transgressão. Porque a soberba era algo que vinha afrontar Davi. Então ele orava ao Senhor para que o Senhor livrasse ele da soberba. Presta atenção. Foi a mesma soberba que Jó não conseguiu enxergar. Jó não conseguiu enxergar a soberba. E nessa situação, Jó estava confiando que estava certo. Ele estava profetizando. Jó era um homem muito sábio. E ele profetizando pelo Espírito, porque o Espírito ainda concedia a Jó revelações, mesmo ele com a soberba, porque Deus estava tratando. Deus estava moldando o vaso. E o Espírito Santo revelando para Jó, dizendo: ainda há esperança para a árvore que foi cortada. Era Deus dizendo: há esperança para você, Jó. A árvore foi cortada, mas novamente crescerá. Jó viu que essa palavra não veio dele, mas veio de Deus. Então ele confiou: eu estou passando por um momento difícil, perdi meus filhos, perdi casa, estou enfermo, mas a palavra revelada do Deus que eu confio veio a mim. Aleluia! E nessa confiança na benignidade de Deus, Jó está. E Deus se mostrou-se fiel na vida de Jó e mostrou para ele que tudo que ficou uma lição para nós, tudo que nós passamos na vida, vem o que vier, meus irmãos. Porque se eu clamar a Deus,
Ele estará lá pronto para me socorrer. Se eu clamar a Jesus, estará lá para me socorrer e me fortalecer no meu problema, na minha aflição, nas provações que o mundo nos impõe. Eu tenho certeza da minha salvação em Deus, naquele que ordena salvações, e todo mal contra a sua casa, a enfermidade, sai em nome de Jesus. Todos os demônios contra a tua vida, sai em nome de Jesus. Deus Santo, poder e glória. Confiança em Deus. Para de dar ouvidos para fofoca. Deus Santo, tem poder e glória. Deixa eu falar o que quiser. Se estão falando é porque é isso mesmo. Ninguém pode agradar todo mundo, não. Para de dar uma de babar. Deixa na mão de Deus. Está pregando o Evangelho, pregando a palavra. Deus Santo, tem poder e glória. Os tempos é de salvação. Os tempos é de geração eleita. Então Jesus disse assim que levantará um varão, e levantará varões que serão como refúgio. O pessoal acha que profeta só tem que entrar com cajado, só com exortação, que tem que ser odiado por todos. Não. Profeta veio para ser salvação dos gentios. O problema é quando o profeta não prega a verdade. Agora, quem está gostando e quem não está gostando, não é problema nosso. Se nós pregamos a verdade para você, vai ter pessoas que não vão gostar. Não vão gostar. Mas no tempo que requer salvação, muitas pessoas irão gostar dos profetas. Quando o tempo estava tudo bem, ninguém lembra de profeta. Quando tinha o coronavírus aí, todo mundo procurando profeta. Deus Santo, tem poder e glória. Então a palavra de hoje é essa: confiança. Você precisa ter confiança em Deus. E não olhar para Ele com medo, mas entender que Deus está lá. E se Deus está, eu não temerei mal algum. Porque Ele mesmo diz na palavra: não temas, ó pequeno rebanho. Não temas, sou eu. Não te assombres, nem te espante. Nós conseguimos achar na Bíblia o não temas muitas vezes. Porém, para eu não temer, eu preciso estar com Deus. Porque se eu não estiver com alfa, com ômega, aí eu preciso temer.
Deus Santo, tem poder e glória. Aí eu estou com alvo, estou com homem. Então não é certo, não é legal eu ficar sentindo medo. Jesus, o que está acontecendo? Você vai falar, se achei mais, se reveste mais. Deus Santo, tem poder e glória. Nos deu espírito de ousadia. Não nos deu espírito de medo, mas de equilíbrio e de amor, fortaleza e de amor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus Santo, tem poder e glória. Deus é fiel. Amém? Fico com esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe poderosamente. Na sua vida um fardo leve e não um fardo pesado de uma vida sem Deus. Fardo pesado de uma vida sem Deus, aos julgamentos e a vida de pecado. Esse é o fardo pesado. O fardo com Deus é um fardo leve. Fardo leve, jugo suave. Se você não está no fardo leve, jugo suave, é porque você não nasceu de novo. Você não está salvo. Você precisa estar ciente do Deus que você serve, da salvação, das salvações sobre a sua vida. Você precisa estar ciente disso. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.